Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo de como fazer a previsão de carga de íons e são 3 regrinhas bem simples que vão salvar a nossa vida toda vez que a gente precisar fazer, ou quase todas as vezes, que a gente precisar fazer um balanceamento redox. E a dica número 0, antes da gente começar a fazer qualquer previsão de carga, é você ter uma boa tabela periódica para te ajudar. Então, eu tenho a dica aqui de uma tabela periódica que a gente consegue acessar no site tabelaperiodica.org e ela vai ajudar vocês muito frequentemente, porque ela é bem completa, bem atualizada e esse site aqui é bem bacana, tem bastante coisa interessante a respeito da tabela periódica. Vale a pena dar uma conferida lá, tabelaperiodica.org. Regra número 1. Quando eu tenho um átomo que está na forma elementar, ou seja, ele não está formando um composto com nenhum outro elemento, independente do número de átomos presentes nessa molécula ou nesse composto, o número de oxidação é sempre 0. Então, cada átomo de hidrogênio numa molécula de H2 vai ter um número de oxidação igual a 0. Isso é muito importante numa reação redox, porque muito comumente um elemento ele está no estado de oxidação 0 e perde elétrons ou ganha elétrons para se reduzir e se oxidar. O que vai acontecer? Quando eu tenho um elemento sozinho numa equação, tanto no lado dos reagentes quanto no lado dos produtos, você já coloca que o número de oxidação dele é 0. Se a gente pegar, por exemplo, um átomo de fósforo, todos os átomos de fósforo, numa molécula de P4, todos eles têm número de oxidação igual a 0. Então, essa é uma regra, parece bobinha, mas é muito importante, principalmente quando eu tenho átomos que estão formando compostos ou estão no seu estado elementar. Isso vale para os metais. Então, se eu tiver uma equação onde eu tenho lá níquel sozinho, sem estado de oxidação aparente, sem nenhuma indicação, sem ele estar formando ligação com nenhum outro composto, esse estado de oxidação vai ser 0. Tá? Então, nós colocamos o número de oxidação igual a 0 também para metais quando eles estão na sua forma elementar. Na regra número 2, para qualquer íon monoatômico simples, o número de oxidação é igual à carga do íon. Então, por exemplo, eu tenho lá numa equação representando o íon sódio, ou o íon potássio, ou o íon cálcio, principalmente os elementos que estão aqui, ó, nos metais alcalinos e os metais alcalino terrosos. Excluindo o hidrogênio, que é o não metal, né? Então, mas a gente está falando aqui do primeiro grupo e do segundo grupo da tabela periódica, metais alcalinos e alcalino terrosos. O número de oxidação é o próprio número do grupo. Então, os elementos lítio, sódio, potássio terão número de oxidação mais 1, a não ser que eles sejam elementares, como na regra número 1. Para a regra número 2, a gente ainda coloca o grupo 2 aqui da tabela periódica, onde nós temos os alcalinos terrosos. Então, berílio, magnésio, cálcio, na forma iônica, terão um número de oxidação correspondente ao número do grupo. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário, o número de oxidação vai ser mais 2. Temos lá, né, mais para a direita na tabela periódica, que não está sendo mostrado aqui nessa parte do vídeo, mas a gente tem o alumínio, por exemplo, que tem o número de oxidação mais 3, tá? E esses números de oxidação aqui são invariáveis, a não ser que eles estejam na forma reduzida, na forma elementar, porque são metais, nós teremos número de oxidação mais 1 para os metais alcalinos, mais 2 para os metais alcalino terrosos e mais 3 para o alumínio. E aí, no meio da tabela periódica, onde a gente tem o bloco D, que são os elementos considerados metais de transição, mais o grupo do zinco, do cádmio e do mercúrio, a gente tem algumas variações de números de oxidação. Não são todos que têm vários números de oxidação, mas a gente tem vários metais que têm números de oxidação múltiplos. O ferro, por exemplo, ferro 2, ferro 3, o cobalto 2, cobalto 3. Então, a gente tem vários elementos ali no meio da tabela periódica que são metais e apresentam vários estados de oxidação diferentes. Mas, aqui no primeiro e no segundo grupo da tabela periódica é invariável. Se eles estiverem reduzidos, o número de oxidação vai ser 0, como a regra número 1, né, na forma elementar, ou se eles estiverem na forma de íons, mais 1 para os alcalinos, mais 2 para os alcalinos terrosos. Beleza? E agora a regra número 3. A regra número 3 nós vamos subdividir para melhor entendimento.
Geralmente os não metais têm número de oxidação negativo, apesar de algumas vezes serem positivos. Então, vocês já viram que agora a gente vai falar dos não metais. Os não metais, eles têm essa característica de receber elétrons, né? Para completar o octeto ou adquirir a configuração de gás nobre. Mas isso fica para um outro vídeo. O que a gente vai falar agora sobre os não metais? Vamos subdividir para entender melhor. Então, primeira subdivisão aqui na letra A. O número de oxidação do oxigênio, em geral, é menos 2. Por que a gente está falando do oxigênio especificamente? Porque ele está presente em muitos dos compostos, né? Ele forma muitos compostos e ele está presente em boa parte das equações que nós vamos fazer balanceamento redox. Então, a principal exceção para o oxigênio é nos compostos chamados de peróxidos, onde ele contém o íon O2, 2-, dando a cada oxigênio o número de oxidação -1. E outra exceção, para a gente não esquecer, que não é uma exceção, porque é a regra nossa regra número 1, é que quando eu tenho o oxigênio elementar, por exemplo, no O2, aí nós temos o oxigênio com número de oxidação 0, tá? Agora, normalmente, na maior parte dos compostos, na esmagadora maioria dos compostos de oxigênio, nós temos ele com número de oxidação -2, com exceção dos peróxidos. Um exemplo de peróxido muito comum é no H2O2, que é a famosa água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Aqui, no peróxido de hidrogênio, o oxigênio tem número de oxidação -1. Então, oxigênio tem número de oxidação -1, tá bom? Vou colocar a carguinha aqui. Letra B, o número de oxidação do hidrogênio é +1 quando ele está ligado a não metais e é -1 quando ele está ligado a metais. Como assim? Como assim? É verdade. Então, o hidrogênio, ele tem a capacidade de perder seu único elétron e formar o íon H+, né? Que é o íon hidrogênio. Mas existem alguns casos em que o hidrogênio tem a capacidade de receber um elétron para formar um composto que a gente chama de hidreto. São os hidretos metálicos. Então, se a gente pegar assim, de vocês virem que o hidrogênio está formando um composto como esse aqui, ó, hidreto de sódio, saibam que o hidrogênio está com o número de oxidação -1. Por quê? O sódio não pode ser negativo, né? A gente acabou de ver a regra para os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, a gente tem o sódio 0 quando ele é elementar, do contrário, ele tem número de oxidação +1. E isso, gente, é invariável. Regra de ouro aqui. Portanto, para formar o hidreto, qual vai ser o número de oxidação do hidrogênio aqui? -1, não tem como, né? Então, a gente está formando aqui um composto iônico do sódio, +1, com o hidrogênio, -1, que a gente chama de hidreto, tá bom? Agora, um exemplo de hidrogênio com número de oxidação +1 seria o HCl, tá? Então, quando a gente forma um ácido clorídrico, o cloreto de hidrogênio, nós temos o número de oxidação do hidrogênio +1 e do cloro -1, tá bom? E para finalizar a regra número 3, nós temos que lembrar quais são os halogênios, os principais, né? Então, a gente tem lá no cantinho direito da tabela periódica o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tem outros, né? Mas esses halogênios aqui, eles são os principais, aqueles que a gente encontra na maior parte dos compostos desse grupo, tá? E aí, a gente tem uma regrinha específica para o flúor, porque o flúor tem uma característica diferente, né? Ele faz compostos apenas formando uma ligação, então é muito comum a gente encontrar ou F2, o gás flúor, na forma elementar, onde ele tem um número de oxidação 0, como na regra número 1, ou então quando ele faz um composto, normalmente binário, né? Com hidrogênio, no caso do HF, e algumas vezes com outros compostos, ele sendo um átomo ligante, né? Ele não é o átomo central. Nesses casos, que é o caso do flúor na forma de um composto binário, como o fluoreto de hidrogênio, o estado de oxidação dele vai ser -1.
Então, aqui a gente tem o hidrogênio mais 1 e o flúor menos 1. Só lembrando aqui que o flúor, nesse caso, tem o número de oxidação 0, NOx 0. Os outros halogênios, eles têm número de oxidação menos 1 quando eles formam compostos binários, que é o caso do HCl, do HBr, do HI, mas eles formam muitos compostos onde eles são átomos centrais. E aí eles estão cercados de outros elementos e normalmente esses átomos são oxigênio. Então, quando eles estão combinados com oxigênio, é muito comum encontrar compostos de cloro, de bromo, de iodo, onde o número de oxidação deles é positivo, que é o caso, vou dar um exemplo aqui, do íon perclorato. O íon perclorato ele tem a carga menos 1, o íon como um todo tem a carga menos 1, só que essa carga menos 1 é a combinação, é o residual, digamos assim, entre a carga do cloro e as cargas, os números de oxidação dos oxigênios ali presentes. Então, como que a gente faz para descobrir qual é o número de oxidação do cloro, se ele é variável, se ele pode ser menos 1, se ele pode ser 0 quando ele é elementar, mas ele também pode ter outros números de oxidação positivo que a gente aqui, por exemplo, ainda não conhece. É simples, não dá dor de cabeça para ninguém. Eu preciso lembrar apenas do oxigênio. O oxigênio normalmente tem um número de oxidação menos 2, e aqui não vai ser diferente. Ele não é um peróxido e ele também não é um composto elementar. Não está na forma elementar. Então, o que eu tenho para o oxigênio? Os oxigênios presentes aqui nesse íon são menos 2. Eu não sei o cloro vai ser X. Então, eu posso fazer uma equaçãozinha bem simples. O X, que é o número de oxidação do cloro, mais as cargas dos 4 oxigênios, que são menos 2, vão ser, né, essa soma aqui, vai ser menos 1, que é a carga do íon perclorato. Então, muito simples, X vai ser menos 8, né, 4 vezes menos 2, que é igual a menos 1. Esse 8 vai passar para o outro lado da equação positivo, X igual a menos 1 mais 8, e o número de oxidação do cloro neste íon vai ser mais 7, certo? Se vocês quiserem mais exemplos, se vocês quiserem mais dicas, se vocês tiverem dúvida em um íon específico ou quiserem mais informações sobre a previsão de carga de íons, é só deixar um comentário aqui no vídeo. Tá bom, pessoal? Beijão, até o próximo vídeo.